Muito bem, gente. Vamos então, terminamos Durkheim, terminamos Weber, né? Vamos falar um pouquinho de Marx. É, vou tentar ser o mais breve possível para não prender vocês aí também, tá? Vou aqui direto para o texto, para o slide. Cadê Marx? Se alguém tiver alguma dúvida sobre Weber, tá? Ou o Durkheim ou qualquer outra coisa aí, por favor, já sabem que é só escrever. Eita. Então vamos lá. Karl Marx, né, 1818, 1883, eu acho que 88 ali, eu não sei, depois a gente vê quando que ele morreu. Filósofo, sociólogo, jornalista, né? Mas a obra dele, como eu disse para vocês, ela abrange muitas áreas do pensamento, né? O pensamento econômico, até mesmo o pensamento jurídico, gente, para vocês terem ideia. A obra de Marx, em Economia, estabeleceu a base para muito do entendimento atual sobre o trabalho e sua relação com o capital, além do pensamento econômico posterior. Publicou vários livros durante sua vida, sendo que o Manifesto Comunista e o Capital são os mais proeminentes. As teorias de Marx sobre sociedade, economia e política, a compreensão coletiva de que é conhecido como marxismo, sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra para a produção, e que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Aqui a gente tem basicamente o cérebro, né, do pensamento marxista, tá? Existem classes sociais, tá, que são divididas em proprietários e não proprietários dos meios de produção, sejam eles a terra, a oficina, a fábrica, a empresa, tá? E aí a gente tem uma relação entre essas duas classes de exploração, os exploradores e os explorados, tá? E essa relação de exploração, gente, ela também é uma relação de dominação, tá? É uma relação de submissão e assim por diante. E aí, para controlar e para legitimar essas relações desiguais, cria-se o Estado, tá? Que historicamente e organicamente defende os interesses da classe dominante. Marx tem sido descrito como uma das figuras mais influentes na história da humanidade. Ponto. Muitos intelectuais, sindicatos e partidos políticos a nível mundial foram influenciados por suas ideias, com muitas variações sobre o seu trabalho base. É normalmente citado, né, ao lado de Durkheim e Weber, como um dos três principais arquitetos da ciência social moderna. Aí, gente, o Marx ele é muito conhecido e relacionado com a ideia do socialismo, né, que é o caminho lá para o comunismo. Só que o socialismo não é uma invenção dele, tá? A gente já tem ideais socialistas sendo explanados ou levantados, né, ou criados desde o século XVI. Tá? O Thomas Moros, que está aqui, é um inglês que vai escrever o livro A Utopia. Vocês já ouviram falar nesse livro, gente? Eu aconselho a leitura. Estou olhando aqui para o lado, procurando, mas não estou achando. Enfim, esse livro é escrito, inclusive, inspirado no Brasil, tá? Onde uma sociedade, né, onde todos são felizes, onde tem tudo para todos, tá? Só que os escravos trabalham. E ali a gente tem, então, pensamentos, né, que podem ser considerados pensamentos socialistas, tá? Obviamente não para os escravos, né, mas para os cidadãos da cidade de Utopia. Aí depois a gente vai ter, tá, século 18, 19, aqueles pensadores que o Marx e o Engels mais tarde vão chamar de socialistas utópicos, né? Saint-Simon, Charles Fourier, o próprio, tem um inglês ali também, Robert Owen, o próprio Joseph Proudhon, tá? Que aqui ó, anarquismo, né? Aqui a ideia dos falancérios, tá? Que são comunidades baseadas no cooperativismo e na solidariedade. Houve um falancério em
Santa Catarina, gente, procurem aí, anotem para depois vocês procurarem, Falanstério do Saí. Saí na Barra do Saí, aqui pertinho, tá? O Saint-Simon, né, defendia o fim das diferenças sociais, uma distribuição de riqueza a partir do valor do trabalho, tá. Só que o Marx vai chamá-los de socialistas utópicos, por quê? Porque eles propunham uma transformação na sociedade baseada na liderança solidária da burguesia, né? Assim, num determinado momento, o burguês, tá? o patrão, ele ia se imbuir de um sentimento humanitário, reduzir os seus lucros, aumentar os salários e melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Por isso que eles são chamados de socialistas utópicos pelo Marx. O Marx, né, assim como Wegener, observa a transformação na Alemanha, tá, no século XIX, ali, industrialização, imperialismo, a internacionalização do capitalismo e assim por diante. Ele vai junto com Engels, né, aqui já quando ele foge, ele vive fugindo, tá, gente? Ele tem que fugir da Alemanha, ele vai para a França, depois ele vai para a Bélgica, depois ele volta para a França, no fim ele vai para a Inglaterra. Tá? E a vida dele vai ser uma vida extremamente difícil por conta das perseguições políticas, né? Em função das suas ideias. Ele é jornalista por profissão, né? Filósofo por formação. Tá? E aí, a partir de 48, né, quando eles lançam o Manifesto do Partido Comunista, ele cai em desgraça social, né? Porque ele não vai conseguir trabalho, coisa e tal, e é uma vida de refugiado, digamos assim, que ele só conseguiu manter por conta da ajuda financeira do Engels, que é um herdeiro industrial inglês. Tá? O Marx ele tem uma frase que é bastante famosa, gente, que ele diz o seguinte, né? Que todos aqueles pensadores, filósofos, tal, que vieram antes, eles deram ideias de como transformar o mundo. Mas ninguém foi lá e efetivamente tentou fazer isso na prática. E o Marx e o Engels, né, através das suas obras, vão, de certa maneira, criar um roteiro, criar uma possibilidade para essas transformações. Eles propõem aquilo que chamam, né, que vai ficar chamado de socialismo científico, onde pensam de forma sistematizada a questão da exploração do capitalismo sobre o trabalhador, desenvolvendo conceitos que até hoje estão presentes em diversos campos das ciências sociais e humanas. Aí vamos lá, gente, o pensamento marxista. A ideia de mundo, tá? De realidade. O Marx vai dizer que a realidade de uma sociedade ela está dividida entre a superestrutura e a infraestrutura. Tá? O que é a infraestrutura, gente? A infraestrutura é onde as relações sociais de produção acontecem. Tá? Então, é onde você tem a relação entre o professor e o aluno, tá? Onde você tem a relação entre o patrão e o empregado, entre o empregado e o empregado, e assim por diante. Isso é a superestrutura. Tá? Isso é infraestrutura, perdão. A superestrutura, gente, são as ideias intangíveis que regem a infraestrutura, tá? Então, a relação de professor e aluno é onde a gente está produzindo conhecimento, ou produzindo uma troca de conhecimento, concordam? Só que está abaixo de uma coisa maior chamada educação. A relação de produção de bens, de mercadorias, é ali o chão da fábrica, né? O cotidiano é a infraestrutura. Só que ela está abaixo de uma instrução maior chamada economia. E assim a religião, a educação já falou, a política, parará. O pensamento do Marx, tá? Ele vem no momento onde o pensamento hegemônico que vigorava na Europa e principalmente na Alemanha era o pensamento de Hegel. E o Hegel, lembra do que o Hegel dizia? Que existia o Geist, né? Um elemento ali superior que controlava a realidade.
Tá? Lembram do exemplo que eu dei? Eu fui numa balada e eu senti um clima pesado. É porque o Geist, né, o espírito da balada estava pesado. O espírito da década de 60 era um espírito de vida libertário. Tal. Esse é o pensamento hegeliano, tá? Onde a superestrutura manipulava a infraestrutura. Né? O Marx vai dizer que não, não é. É a forma como se como se dão as relações na infraestrutura que determinam a superestrutura. Então, quando eu vou na balada e eu sinto aquele clima pesado, não é que o espírito da balada está pesado e fez as pessoas ficarem, sei lá, é que as pessoas que estavam, sei lá, fizeram com que o espírito da balada se tornasse pesado, entenderam? Tá meio lisérgica essa minha explicação, né? Vou dar uma outra mais simples ou mais racional. Imaginem uma sociedade cujo alimento principal é o pão, tá? Nesta sociedade existe abundância de trigo, que é a matéria-prima. Então, o valor que se dá ao pão ele é pequeno. Por quê? Porque existe abundância de trigo, existe uma técnica muito eficaz de produzir, de armazenar. Beleza. A abundância, a colheita, o plantio, a técnica é infraestrutura. O valor que se dá ao pão é superestrutura, entenderam? Agora, vamos supor que, num determinado momento, se perca a técnica, se desapareça ali a manha de você plantar e colher, né? Acontece alguma coisa que isso tudo se perde. E aí vai haver escassez de trigo. Por quê? Porque as relações materiais para a produção do trigo, elas entraram em decadência. Logo, a importância que se dará ao pão vai ser uma coisa absurda. Entenderam, gente? É aí que Marx vai inverter a dialética hegeliana. Ele vai dizer que não é a superestrutura que controla a infraestrutura, mas sim as relações sociais infraestruturais que determinam o pensamento que uma determinada sociedade terá sobre alguma coisa. Ficou bom isso, né? Vamos lá. Aí, beleza, né? Temos a infraestrutura e a superestrutura. E aí temos a questão dos modos de produção. Tá? Cada sociedade se organiza de maneira específica para produzir, utilizar e distribuir bens e serviços e conta com suas forças de produção, como solo, tecnologia e afins. E aí, gente, o Marx ele vai partir da premissa, né, de que o ser humano também ele é diferente dos outros animais, porque ele é o único ser vivo capaz de transformar a natureza de maneira intencional. E o transformar a natureza de maneira intencional, o Marx vai chamar de trabalho, que trabalha a criar. Então, para ele, o ser humano, ele só é humano, ele só conquista a humanidade por causa do seu processo criativo no trabalho. Tá? E aí, dependendo das relações sociais nesses modos de produção da sustentação da vida material, é que nós teremos, então, os modos de produção e também a luta de classes. E aí ele vai fazer uma análise histórica, né, dos modos de produção, que é o modo de produção primitivo, tá? Onde a gente tem um modelo, né, que poderia ser um modelo, o comunitivismo primitivo, né, onde não existe a propriedade privada nem o Estado. Depois a humanidade passa para o modo de produção asiático, tá? Então, pré-histórica, né, comunidade primitiva. Na antiguidade, o modo de produção asiático. Então, aqui a gente já tem a existência do Estado, da propriedade privada e do escravo. Tá? Depois, o modo de produção feudal, onde você vai ter também a luta de classes aqui, ó. O senhor feudal, né, e o servo, o patrício e o plebeu ali que vão dar origem, né? Na Idade Moderna, tá? A gente vai ter então o surgimento do modo de produção capitalista. Tá? Ele surge a partir do feudalismo, onde nós teremos duas classes sociais contrárias: possuidores de capital e meios de produção e os burgueses, né? E o proletário.
Então, em toda a história da humanidade, gente, por que acontece a passagem de um modo para o outro? Por causa da luta de classes, onde um modo de produção ele vai ficar exaurido e vai dar origem a um novo, certo? E aí aqui classe social, né? Então você tem o proletário, que são os não proprietários do meio de produção, proprietários da força de trabalho, e os burgueses. O mundo do trabalho aqui, isso aqui a gente pode passar, aqui já falei para vocês, o trabalho é reforma, né? O trabalho para Marx, né? A divisão social do trabalho é paralela ao desenvolvimento das sociedades. Os modos de produção ao longo da história determinam a divisão das sociedades. E aí, aquela célebre frase, né, de que a luta de classes é o motor da história, porque cada vez que uma luta de classes se aprofunda, você tem um salto nos modos de produção, uma transformação. E aí é onde ele prevê também o fim do capitalismo, né? Só que o sistema capitalista ele possui dispositivos aqui para se perpetuar. A gente não vai ter tempo hoje de discutir tudo isso, mas nós podemos falar em outra hora. Aí ele fala aqui sobre a mais-valia, né? O que é a mais-valia, gente? Antes das revoluções industriais, tá? O valor de uma mercadoria era determinado pelo valor que ela levava para ser feita, produzida. Tá? Então, o Marx vai ter esse conceito de valor, né? O valor é o equivalente ao tempo gasto para produzir esse livro. Só que aí vem a Revolução Industrial e vem as máquinas. E o tempo gasto para produzir, ele vai sendo reduzido, o que aumenta a produtividade. Só que, segundo ele, o salário, tá, dos trabalhadores não vai ser aumentado na mesma proporção que é aumentado o lucro de quem está produzindo, ou do burguês. Tá? E essa diferenciação é, segundo ele, aquilo que é a mais-valia. Vocês devem ter aprendido na escola que a mais-valia seria o lucro líquido, né? Eu gastei R$3 para produzir essa caneta, vendo ela por 7 e tenho 4 ali, que é a minha mais-valia. Isso é uma simplificação, tá, gente? A mais-valia seria o quê? Vamos supor que eu, Emerson, trabalho numa empresa de produção de caneta e eu ganho 50 por dia. E eu produzo 100 canetas. E cada caneta é vendida por 10. Logo, essas 100 canetas geram 1.000. Tá? Só que eu trabalho 8 horas para produzir 100 canetas e para eu produzir caneta o suficiente para me pagar, por exemplo, 5 canetas, eu levo 1 hora. Então, o que é a mais-valia, gente? A mais-valia é todo o tempo a partir de 1 hora que eu trabalho produzindo sem receber. Entenderam? A mais-valia é o lucro tirado em cima do tempo que o trabalhador trabalha e não é remunerado. Tá? Essa é a mais-valia do Marx. Aí a gente tem a ideia de fetichismo da mercadoria. Tá? Esse é um conceito bastante interessante também. Tá? Por quê? Porque, segundo o Marx, né, como eu falei, aquilo que você produz faz você ser humano, porque você transforma a natureza. O problema é que, com o capitalismo, o trabalhador ele perde a autonomia de fazer o produto, que ele não faz mais a caneta, ele coloca tampa na caneta, ou refil na caneta, ou sei lá o quê. Tá? E aí, no final das contas, ele não se vê mais na mercadoria, tá? Naquilo que ele produz. Ele perde também a autonomia do tempo, porque o ritmo é definido pela fábrica, pela esteira, pelo chefe. E aí, quando o trabalhador passa em frente a uma papelaria e vê uma caneta, ele não se enxerga ali. Só que a caneta tem um valor próprio, tá? Que não é o valor que ele agrega, é um valor independente. E aí a palavra fetichismo, né, vem de feitiço, a mercadoria passa a ganhar valor humano e o operário se desumaniza, se coisifica em detrimento daquilo que ele produz. É o conceito de reificação do indivíduo. Reificar, gente, é transformar em coisa. Por quê? Porque você se desumaniza ao passo de se transformar em mais uma engrenagem de uma máquina.
tá? No momento em que você não estiver rendendo, você é simplesmente substituído, tá? Então você ganha o caráter ali de uma esteira, uma máquina, sei lá, de uma engrenagem, como eu falei. E aí, por que é que o trabalhador não reage a essa exploração? Porque ele sofre o poder da ideologia, tá? Ele está alienado. O que é alienação, gente? É uma visão distorcida da realidade. E aí a ideologia é todo um sistema de pensamento que é liderado e imposto pela classe dominante, que faz com que o trabalhador aceite passivamente o seu lugar na sociedade, na engrenagem. Lembram do que a igreja fazia lá na Idade Média para garantir a sociedade de ordens? Você é servo, você nasceu como um servo, vai ser para sempre, porque esse é o seu lugar do mundo determinado por Deus. É isso que a ideologia no mundo moderno faz. Você vive mal porque você não se esforçou o suficiente. E aí, isso, gente, quando consegue, né, ser absorvido por uma parcela muito grande da população, faz com que essa mesma população culpe a si próprio pelas suas condições e não perceba a exploração, tá? É o cara que não conseguiu estudar porque tinha que ajudar a família, que não conseguiu se especializar porque ele teve que sustentar a própria família depois já adulto, que trabalha como um porteiro no restaurante e agradece o patrão que deixa ele levar para casa a comida que sobrou. Tá? Por quê? Porque ele não estudou, ele não se especializou e o patrão está sendo bom em deixar ele levar, né, aquilo que sobrou, que os outros não quiseram. Tá? Essa é a ideologia. Tá bom, gente? E a ideologia é um mecanismo que o capitalismo vai criar para impedir a luta de classes, tá? Por quê? Porque ela, de certa maneira, anestesia a luta de classes. E aí o Marx ele vai dizer o seguinte, né? Que o proletariado ele precisa criar consciência de classe, que se contrapor à ideologia e se voltar contra esse sistema, tá? Aí estaria então a ação revolucionária. Falei de ideologia, fetichismo, falei de mais-valia, falei do conceito de humanidade, né, o conceito de trabalho para Marx, classes sociais, modos de produção. Deixa eu ver, eu acho que é isso, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Não tem muito mais o que falar, a gente já está também bastante passando do horário, tá bom? Vocês têm meu contato, qualquer coisa que ficou, que eu esqueci, que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no privado, tá bom? Eu vou fechar aqui a gravação. Tchau para quem for assistir depois.